Estão animados ainda? Então dá um glória a Deus aí, dá um uhul, amém, glória a Deus. Senhor, já noite especial que Ele separou pra gente, cada louvor lindo, palavra, e a gente vai continuar aqui adorando a Ele, amém? O pessoal que está aí em casa, continua ligado aí na transmissão, aproveita aí, compartilha esse link também, mais pessoas estão precisando dessa palavra, aproveita, envia para alguém que você conhece, para os grupos da família, vamos todos continuar celebrando ao Senhor, amém? Queridos, nós estamos nessa série incrível, a oração dos santos, amém? Você que tem acompanhado, estando aqui de quarta-feira, ou acompanhado pela transmissão, você tem visto que tem sido dias incríveis. Tá muito bom estar aqui na quarta-feira. Então, às vezes você está nos assistindo aí, não está aqui de forma presencial, vem para cá. Amém? Tá muito bom. Avisa quem não está vindo, vamos de quarta-feira para a igreja. Amém? Aí nós vamos. A semana passada, a Polly falou sobre a força da oração da igreja de Atos. Foi demais. Tivemos um tempo profético de oração, de clamor, foi muito bom. E hoje nós vamos falar sobre a oração da fé. Amém? A oração da fé. E queridos, aprender a orar, aprender a acessar o poder de Deus, é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É mais importante do que qualquer dinheiro, do que qualquer bem, do que milhões e milhões de reais. Certo? É muito bom, é importantíssimo, nós podemos acessar a Deus através da oração, através do nosso clamor, e hoje nós vamos entender um pouco sobre a oração da fé, e eu tenho certeza que tudo que nós vamos falar aqui vai ser importante para ajudar você a crescer em oração. Para mim também, nós vamos crescer em oração. Tudo que nós vamos conversar aqui hoje, eu tenho certeza que vai cooperar para que nós possamos avançar uma vida cristã vitoriosa, amém? Porque esse é o propósito, é nós avançarmos, é a gente crescer na fé, crescer no conhecimento, seguindo o propósito que Deus tem para a gente até o dia que o Senhor voltar, amém? E nós vamos falar hoje, eu quero começar lendo esse texto aqui, Efésios 6,18, que diz assim: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, amém? Demais, fala aí, ore em todo tempo, todo tempo. Todo tempo nós temos que estar orando, é de dia, é de noite, é dirigindo, é trabalhando, é tomando banho, é dormindo, isso é todo tempo, todo tempo, a gente tem que estar todo tempo em oração, amém? Falar em o Léo ora dormindo, às vezes ele está dormindo, está orando, a gente fala, cadê o Léo? Está lá orando, está falando em línguas, dormindo lá, e é assim mesmo, é uma unção. Tá? Então ore todo o tempo, e aí também fala assim, com todo tipo de oração e súplica. Aqui fala pra gente o que? Orar com todo tipo de oração. Então nós entendemos que existem tipos de oração, existem vários tipos de oração. Ao longo dessa série nós já falamos sobre algumas, né? Nós vamos continuar falando ainda, e se você quiser saber mais um pouco sobre oração, sobre tipo de oração, oração da fé, consagração, intercessão, eu te convido a fazer Escola Atos, amém? A gente tem a Escola Atos online, tem essa matéria incrível, muitas outras matérias que vai abrir o seu entendimento, abriu o meu. Hoje eu sou nova pessoa, fui transformado quando eu comecei a fazer essa escola. Então eu te encorajo a fazer, procura aqui o pastor Rafa, Polly, busque informação, faz online na tua casa, tranquilo, e você vai ser muito edificado. Amém? Glória a Deus. E querido, em primeiro lugar, nós vamos falar um pouco sobre a oração da fé. Nós precisamos entender que a oração que nós fazemos hoje é uma oração com base na nova aliança, amém? A oração de hoje ela é diferente da oração dos nossos irmãos do passado, porque a oração de hoje nós temos a autoridade do nome de Jesus.
Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então todas as nossas orações, elas estão centradas no nome de Jesus. Amém? E a Polly falou muito bem a semana passada aqui, a gente sempre ora no nome de Jesus, não é só no final da oração, em nome de Jesus, amém. Mas é no início, é no meio, é todo o tempo, porque esse nome é o nome mais poderoso. O nome de Jesus é o nome mais doce, é o nome que estremece o inferno, que abala as estruturas, é o nome que traz cura, que traz poder, que traz ressurreição. Então hoje a nossa oração é no nome de Jesus, amém? E vamos lá, embora então, abre sua Bíblia aí, no livro de Mateus 21, versículo 21, aleluia. Mateus 21, 21, vamos ler junto. Diz assim, o versículo 21. Ao que Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, olha aí, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se disserem a este monte, levante-se e jogue no mar, assim será feito. E o 22, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Querido, olha esse texto, se a gente pegar esses 2 versículos, a gente tem assunto aqui, para falar muito tempo. Porque simplesmente fala assim, se tiver fé e não duvidar, então já mostra pra gente que a fé e a dúvida não andam juntos. Quando eu tenho fé, eu não posso ter dúvida. Pedro andava sobre as águas, enquanto ele não teve a dúvida, ele caminhou. A hora que viu a dúvida, viu a circunstância, a fé desligou aquela certeza dele, ele duvidou e ele caiu, e ele se afogou, porque a fé é diferente da dúvida. E continuando aqui fala assim, você pode até mesmo se disser a este monte. Aqui fala sobre o poder da palavra, sobre a gente falar, sobre a gente declarar, declaração de fé. Se você disser, se você falar, então eu preciso ter a fé, eu preciso acreditar e eu preciso profetizar. E termina assim, e tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Aqui fala sobre crença, eu peço, eu creio e eu vou receber, amém? Marcos 11, 24, também é quase a mesma versão aí do que a gente leu de Mateus, mas diz assim, Marcos 11, 24, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco, amém? Querido, a oração da fé, essa é a oração da confiança, amém? A oração da fé é a oração da confiança. A oração da fé é a oração que a gente faz, ela baseado na palavra de Deus. É a oração que eu olho para a palavra de Deus e eu oro em cima da palavra. A oração da fé é a oração que é feita sobre as promessas de Deus para nós. Não é algo que eu falo do nada sem saber, não. É baseado na palavra, é baseado na promessa. É a oração que você expressa total confiança, porque você sabe que aquilo que Ele prometeu está aqui e é para mim e para você. Mas sabe o que acontece? Sabe, nós como igreja, eu não falo como academia da fé, mas a igreja do Senhor nessa cidade, nessa terra, sabe, nós precisamos resgatar isso no nosso meio. A igreja de hoje esqueceu ou não sabe sobre essa oração da fé. E querido, não dá para a gente ficar jogando para o futuro coisas que a palavra garante que são para agora, coisas que a palavra garante que são para hoje. Por isso que a oração da fé, ela exige coragem. A oração da fé, ela exige posicionamento meu e seu. E a oração da fé, ela exige indignação, amém? Sabe por quê? Porque é você agarrar a palavra de Deus e você não abrir mão dos seus direitos e da sua posição, de quem você é em Jesus, de ser nova criatura que você é, do sacrifício de Jesus na cruz. Porque quando eu não me apego naquilo que Jesus já fez, eu estou praticamente anulando a obra da cruz, porque Ele já fez muitas coisas para mim e para você. E a oração da fé é isso, é eu me posicionar, amém? Sobre
para aquilo que a palavra diz, aleluia. E quando eu falo aqui sobre resgatar essa oração no nosso meio, eu não quero dizer que as outras orações, que os outros tipos de oração não são importantes. Não, todo tipo de oração é importante, porque aqui fala, ore em todo tempo, todo tipo de oração. Mas eu quero dizer que a oração da fé é se posicionar sobre coisas, sobre situações que Jesus já fez, e simplesmente a gente tomar posse, confiar e aplicar na nossa vida, amém? Porque Jesus já fez. Então eu e você fazemos o que? Nós tomamos posse e nós aplicamos na nossa vida, no nosso dia a dia, para a gente avançar uma vida vitoriosa, amém? E olha aqui algumas coisas que eu coloquei sobre a oração da fé. A oração da fé é a oração que você ora segundo a vontade de Deus. Eu estou orando segundo aquilo que Deus diz, segundo aquilo que a palavra de Deus diz, é a oração segundo a vontade dEle. Olha lá, é a oração da confiança, é a oração porque eu confio que a palavra diz, então eu oro com fé, porque é uma oração de confiança. A oração da fé é para vencer situações, circunstâncias e obter os nossos desejos, sempre com a palavra de Deus, amém? Não é simplesmente o que eu desejo, o que eu quero, o que eu acho bom, mas é baseado na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz é bom para mim, então eu posso tomar posse que é meu direito e é seu direito, aleluia. Mais uma aqui, ó. A oração é quando você puxa e agarra a palavra de Deus para você, olha isso, é quando você puxa e agarra a palavra de Deus para você. E quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei daquele filme O Quarto de Guerra, né? Quem já assistiu aquele filme? Demais. Quando aquela mulher na casa dela, ela fala assim, ei, eu tenho uma promessa para minha família. Então ela fala para o diabo, e pega você, os seus esquemas, sai da minha casa, porque a minha família é do Senhor, a minha filha é do Senhor, o meu casamento é do Senhor. E ela fez aquela oração, colocou todo mundo para correr, porque ela falou, hoje minha casa está sobre uma nova direção, amém? A tua casa tem que estar sobre uma nova direção, é Jesus. Está na palavra, a tua família tem promessa, amém? E nós precisamos tomar posse. Então o que a gente faz? Agarra a palavra de Deus, aleluia. E a oração é a oração que você faz de acordo com a sua fé. Por isso que é a oração da fé, é a oração que a gente aplica a nossa fé. E aí as coisas acontecem porque a gente crê que Jesus já fez, aleluia, amém? Estão comigo? Aleluia. Pega algo aqui hoje, ó. Muitas coisas na nossa vida não podemos esperar mais para resolver. Não dá mais para a gente esperar para resolver, porque muitas coisas só dependem do nosso posicionamento. Muitas coisas na tua vida só depende de você posicionar. Por quê? Porque já foram resolvidas na obra da cruz. Jesus já fez o que precisava fazer. Então nós precisamos o quê? Tomar posse da nossa posição e a gente fazer o quê? Começar a viver aquilo que Ele fez, começar a viver aquilo que Ele preparou para mim e para você. Declare assim, a oração da fé é a oração da confiança, aleluia, aleluia. Olha esse texto de 1 João, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a minha vontade, segundo o problema que eu estou passando, segundo a minha conta bancária, que não está boa, está ruim, não, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, olha isso. Quando eu oro segundo a vontade do Senhor, a palavra fala, Ele nos ouve. Então quando você ora a oração da fé, significa o quê? Que Deus te ouve. E aí o próximo versículo diz, ó, e sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos o pedido que lhe temos feito. Olha isso, estamos certos que aquilo que a gente pediu segundo a vontade dEle vai acontecer, amém? Quando você ora segundo a vontade de Deus, vai acontecer. Toma posse dessa verdade, aleluia, amém? Dá um aleluia aí, aleluia. Quando eu oro segundo a vontade de Deus, eu tenho a certeza,
eu tenho a confiança, eu tenho a convicção, amém? Porque eu sei que Ele já me ouviu. Significa o quê? Que eu já tenho, significa que você já tem, é presente, não é futuro, é presente, já aconteceu, porque eu creio que o Senhor já liberou no mundo espiritual para mim e para você, através da obra da cruz, aleluia, oh, glória a Deus. E querido, caminhando aqui, quero falar algumas coisas com você hoje. Em primeiro lugar é isso, a oração da fé é a oração segundo a vontade de Deus, aleluia. É quando nós oramos segundo a vontade dEle, é quando nós oramos segundo a palavra dEle. E um exemplo, isso que eu peguei aqui é sobre a vida de Neemias, e eu queria que você abrisse a Bíblia aí comigo, a gente vai ler um pouquinho a Bíblia aí, amém? Neemias 1, versículo 8 e 10, 2 versículos só. Neemias, nesse tempo, ele estava, orando aqui pela cidade dele, aquilo que estava destruída, a cidade, onde os pais deles estavam enterrados, onde tinha família, onde tinha os amigos. E aí nesse momento, no versículo 8, Neemias ele ora, mas ele ora respaldado na palavra. Olha o que diz o versículo 8, diz assim, lembra-te da palavra. Olha como ele começa falando aqui com Deus. Deus, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Aí ele fez no 9, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e o trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ele estava aqui lembrando a Deus de algo que era uma promessa, ele estava fazendo uma oração da fé, era uma oração de intercessão, sim, pelo povo, mas ele estava declarando uma promessa que havia. E aí o 10 diz assim, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste, com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Amém? Neemias aqui, do mesmo tempo que ele intercedeu pelo povo, mas ele estava declarando a oração da fé, ele estava declarando aqui, falando com Deus, vou me apresentar para o rei lá, então vai na minha frente, eu estou aqui debaixo de uma palavra, eu não quero ir lá reconstruir os muros do nada, mas eu tenho uma palavra, eu quero ir. E ele teve graça do rei, favor do rei, recebeu o que ele precisava, e ele foi para aquela reconstrução dos muros, porque a oração da fé é a oração que eu falo de acordo da palavra de Deus. É a oração que a gente pega o Salmo 27, abre aí o Salmo 27, os 3 primeiros versículos, olha o que diz, é lindo demais. A palavra fala assim no versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? De quem eu terei medo? É como se eu estivesse orando aqui, Senhor, por que eu vou ter medo se você é a minha luz e você é a minha salvação? E continua aqui, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Às vezes nós passamos por situações, quem sabe você tem medo de algo, de situação que vai acontecer, da sua empresa, de algo, e você vai declarar isso aqui, Senhor, para que eu vou ter medo? Você é a minha fortaleza, você é a minha luz, você é a minha salvação, a tua palavra diz isso. Olha o 2, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e que caem. Todo aquele que se levantar contra você vai cair, porque tem promessa. Vai poder cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, porque é promessa. Essa é a oração da fé, a promessa que tem para você. Não se preocupe com às vezes as pessoas que estão falando de você, que estão se levantando contra você, porque o Senhor está no controle da tua vida. E o versículo 3 termina assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança, aleluia, eu tenho confiança no meu Deus, porque Ele cuida de mim, porque Ele me ama, e tem uma promessa para a minha vida, por isso eu não temo, por isso eu confio, por isso eu me posiciono em fé, e tomo posse dessa verdade, orando segundo a vontade dEle, aleluia, glória a Deus. O próximo aqui,
Na oração da fé, nós não usamos se Deus quiser. Amém? Que isso, Luciano? Nós vamos ver aqui. Não usamos a palavra se for da tua vontade. Por quê? Porque a oração da fé se baseia na vontade de Deus para nós. É a vontade de Deus para mim e para você. Então eu não vou orar se Deus quiser, mas eu vou orar porque Deus quer. Queridos, entenda, tem coisas que já foram feitas por Deus para nós. Tem coisas que já foram conquistadas por Jesus na cruz. E só depende do quê? Do seu posicionamento, do meu posicionamento. É por isso que nós não precisamos dizer, se for da tua vontade, porque existem coisas que já é da vontade dele para nós, já é coisas que ele fez para mim e para você. Por isso que eu falo que na oração da fé não tem o se, na oração da fé tem o tem o creio, tem o aconteceu, é isso que tem. É claro, amados, eu vou abrir uma porta que eu preciso, depois fechar ela. Que existem situações que nós vamos orar pedindo a direção de Deus, é claro. E quando a gente ora pedindo a direção de Deus, a gente fala sobre uma oração de consagração. É uma oração que eu oro segundo a vontade de Deus. E essa oração foi a oração que Jesus fez lá no Getsêmani, quando ele orou assim: Pai, se queres, olha lá, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus poderia estar ali naquela opressão, naquela pressão, naquela situação, poderia às vezes, quem sabe humanamente, às vezes não ser a vontade dele mais ali por aquele momento, mas ele ora para Deus e fala assim: Deus, eu não quero que faça a minha, eu quero que faça a tua vontade. Se a tua vontade é eu ir até o fim, eu vou até o fim. Isso era uma oração de consagração. Isso é uma oração que a gente faz de acordo com a vontade de Deus. Tem uma outra aqui que eu gosto muito, de Tiago 4:13, que diz assim, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. E olha o 15, em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quando Tiago falava aqui, ele estava dizendo bem claro nesse texto, que não é a gente sair tomando decisões baseado no nosso achismo, baseado nas nossas escolhas, no que eu acho bom para mim, no que eu penso, e como diz o pastor Hélio, depois eu chamo Deus para me abençoar. Não é assim que funciona, desse jeito não é. Eu faço escolhas ouvindo a voz do Espírito Santo. Esse tipo de situação, eu faço escolhas diante do Espírito, por quê? Porque muitas coisas não existe uma promessa na palavra para mim, então eu preciso ouvir a voz de Deus. Um exemplo, eu quero mudar de cidade, eu quero ir embora para Maceió. Não existe uma promessa para eu ir embora para Maceió. Se tiver, eu já estaria agora lá tomando água de coco, amém. Tá vendo? Se fosse para lá, não ia estar na igreja, já ia estar tomando água, tá vendo? Por isso que eu não fui para Maceió, tá? Mas assim, eu oro, Senhor, se for da tua vontade que eu vá desta cidade para aquela cidade, prepara todas as coisas, porque eu estou pedindo a direção de Deus. Não tem promessa na Bíblia para eu mudar de igreja. Como que eu faço? Senhor, confirma se aqui é o lugar que eu quero ficar, e nós vivemos isso. Senhor, deu o nosso tempo, Deus testificou, a gente ficou um tempo ali parado em casa, Deus nos trouxe para cá e testificou no nosso coração, é aqui que nós vamos ficar, e é assim porque é uma oração de consagração, eu busco a vontade de Deus. Não tem promessa para você mudar de emprego na Bíblia. O que você ora? Senhor, me prepara este lugar, esse lugar é da tua vontade para mim, aqui eu vou ganhar mais, vou trabalhar menos, essa porta é para mim, eu sou filho, então eu tomo posse, é para mim. Não tem promessa na Bíblia se você vai casar com José, a Maria ou a Genésia. Você busca a vontade de Deus para que Ele prepare para você.
Então o que acontece? Situações que a gente precisa colocar se Deus quiser, é porque não estão claras na palavra, é porque não existe uma promessa de Deus para nós, então a gente segue a vontade dEle. Mas a oração da fé é sobre tudo que já faz parte das promessas de Deus para nós, e é disso que nós estamos falando, sobre tudo que faz parte das promessas de Deus para nós, aleluia. Mas sabe o que acontece? Nós, como seres humanos, a gente tem aquela mentalidade, né, de sempre depender do outro, sempre depender de algo, como diz aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, e se fechar, Ele continua sendo Deus. Eu não vou cantar aqui para você não ir embora, ou o Rafa não querer me colocar no louvor. É muito lindo, Deus é, sempre será, Deus é Deus de eternidade a eternidade, acontecendo o que acontecendo, Ele sempre vai ser Deus. Mas queridos, mas e o que Deus mandou a gente fazer? E o que depende da gente fazer? E o que são feitos a partir de base das nossas escolhas? Olha aqui, ó, precisamos assumir a responsabilidade de fracassos e de escolhas que fizemos, porque não usamos a nossa fé, e não fomos ousados o suficiente para tomar posse. Queridos, é por isso que não dá para a gente andar de culto em culto, de encontro em encontro. Não é sobre ter uma Bíblia, não é sobre vir à igreja de quarta, de domingo, mas é sobre começar a meditar na palavra. A oração da fé é uma oração com base da palavra e da promessa. Se eu não medito na palavra, como que eu vou saber a promessa? Como que eu vou saber os meus direitos? Como que eu vou poder tomar posse daquilo que o Senhor tem para mim? Se eu não conheço, se eu não tenho relacionamento com a palavra de Deus, eu não vou saber aquilo que Deus, aquilo que é direito meu, aquilo que a palavra diz que eu posso tomar posse, que eu posso viver, que eu não preciso ficar colocando para o futuro, eu preciso conhecer a palavra. Então não é sobre ter uma Bíblia, não, é sobre você andar com Jesus, é sobre você se relacionar com Jesus, é sobre você estar apto e pronto para ouvir a voz dEle em todo o tempo, é sobre meditar, é você chegar na tua casa, deixa eu anotar o que é promessa, o que eu tenho para mim, o que eu tenho para viver, e aí você tomar posse, amém? A oração da fé é a oração da confiança, aleluia. A oração da fé é a oração que você fala ao monte, como nós lemos aqui. Os discípulos ficaram irados porque Jesus falou com a figueira e a figueira secou. Meu Deus, como é isso, Jesus? Olha lá. Jesus podia falar assim: esse truque eu não ensino, esse aí nem o Mr. M vai desvendar, esse eu não ensino. Mas Jesus falou assim: vocês estão tão animados porque secou a planta. Se você tiver fé, você vai falar para esse monte sair daqui e se jogar dentro daquela água. Se você tiver fé, se você acreditar, e é o que Jesus fala para a gente hoje, nós precisamos declarar com fé, tomar posse da palavra, tomar posse da promessa. Como o pastor Hélio disse, você não está esperando um anjo cantar a tua pedra lá do céu, não, para você receber o teu milagre. Você precisa tomar posse, você já recebeu Jesus, é o maior presente que você precisa, e nele está o sim, e nele está o amém, aleluia. Glória a Deus, amém, dá um amém aí, aleluia. Mais uma aqui, são 99, queridos. Terceira aqui, ó, a oração da fé é agarrar o que Deus falou e crer até o final, aleluia, amém, é agarrar aquilo que Deus falou. Não sei se vocês já perceberam, já ouviram, já aconteceu com vocês, às vezes não precisa falar, né, também. Às vezes a gente vê uma pessoa se posicionando em fé, a gente acha estranho. Às vezes a gente pega uma pessoa, né, que ela está com uma enfermidade ali, e ela se levanta e ela fala assim: eu vou me levantar, eu sou curado em Jesus, eu não quero saber dessa dor, eu não quero saber da enfermidade. Aí às vezes a gente olha e fala assim: metida ela, né? Olha lá, se acha. Olha só o que ela está falando, porque às vezes ela diz, não é normal a gente vê as pessoas se posicionarem assim em fé. A gente vê a pessoa se posicionar em fé, a gente fala assim: não, que é isso, que coisa, ela acha que ela está apavorando. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós temos o hábito de ficar esperando as coisas acontecerem.
Nós temos o hábito de ficar jogando a responsabilidade lá para o futuro. Ah não, eu vou esperar acontecer, se Deus fizer Ele faz, se Ele quiser Ele entra no meu barco, se Ele quiser Ele acalma a tempestade, Ele sai na janela, joga uma bênção para mim, eu pego, e a gente se acostuma a fazer isso, mas nós precisamos fazer o quê? Começar a tomar posse por fé, porque Jesus já fez, porque a obra da cruz já fez. Queridos, nós não podemos, crer que Deus cura baseado na experiência de outras pessoas, mas nós temos que crer em cura divina, porque a palavra de Deus diz, que nós somos curados, porque a gente olha para esse texto de Isaías 53, e fala que Jesus foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu acredito, por quê? Porque a palavra está dizendo. Então para mim, não importa se a pessoa foi curada, se o outro não foi curado, não é aí que eu coloco a minha fé, mas eu coloco a minha fé na palavra que diz que eu sou curado pelas pisaduras dele, e eu tomo posse dessa verdade, e eu ando nessa verdade, porque eu creio que Deus cura, eu creio que Jesus sempre curou, aonde Ele passava Ele curava, aonde Ele estava Ele curava, e Ele continua assim até os dias de hoje, amém? Então é diante da palavra que nós tomamos posse e nós cremos que nós somos curados em Jesus, amém? E se tem alguma área na tua vida aí que tem uma enfermidade, eu declaro pelas pisaduras de Jesus, você já é curado, amém? Você que está em casa aí, toma posse da sua cura, porque é seu direito, você é filho amado, como a nova aliança em Jesus, você tem saúde plena, amém? Desde a planta do teu pé até o último fio de cabelo, você tem saúde plena, aleluia, glória a Deus. Eu sou próspero, porque a palavra diz que eu sou, amém? Eu não sou próspero porque eu estudei, porque eu fiz uma faculdade, ou porque eu guardei muito dinheiro, até porque a prosperidade não tem a ver com dinheiro, amém? Mas eu sou próspero porque a palavra diz que eu sou filho amado, por quê? Porque a palavra diz que eu sou. Mas Luciano, eu não estou sentindo, mas não é para sentir, é para crer, é para olhar a palavra e falar, eu sou filho amado, e eu tomar posse dessa verdade, que eu sou filho querido, que quando a gente fala de filho é uma obra de singularidade, você só tem uma digital, ninguém no mundo tem a sua digital, você foi criado na imagem e na semelhança dele, você foi criado como filho amado, para cada vez que você olhar para o espelho, você fala assim, poxa, ele continua acreditando em mim, ele me deu a imagem dele, ele me deu a semelhança dele, e ele me mostrou o quanto amado eu sou. Você é amado, e isso não é por sentir, mas é por crer, aleluia. Eu sou justificado, porque a palavra diz que eu sou justiça de Deus, você é justiça de Deus, amém? Aleluia. A minha família vai ser salva, a tua família vai ser salva, porque existe uma promessa para a tua casa e para a tua família. João 3,16, Jesus veio para mim e para você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a minha verdade, é a tua verdade, é a verdade da tua casa, da tua família. Então você pode orar, essa cadeira que está vazia aí é um familiar seu que vai ocupar esse lugar. Profetiza essa verdade, profetiza que essa cadeira vazia aí vai ser uma pessoa que vai ocupar o teu lugar. Quem já me conhece, já contei algumas vezes essa história, vou contar de novo para quem não ouviu. Tinha uma senhorinha numa igreja que a gente ia, que ela não deixava ninguém sentar do lado dela, ela colocava a blusa do marido dela, ela falava que era o marido dela que ia ocupar aquele lugar. Não, aqui é o lugar do meu marido, ninguém senta, e a blusa estava lá, e todo dia ela profetizava, declarava, ia cantar uma música, pega aí na manga aí, dá a mão do seu irmão, segura aí na mão do meu marido.
Cara, e ela profetizou tanto, ela viu tanto, declarou que um dia o marido dela ocupou aquele lugar. Um dia o marido dela se converteu porque ela estava debaixo de uma palavra, ela estava debaixo de uma promessa. Então, se tem algum familiar seu que ainda não se converteu, começa a enxergar ele aí do teu lado, começa a declarar que ele está aí, porque ele vai acompanhar esse lugar junto com você. Aleluia, glória a Deus, amém? Dá um uhul aí. Aleluia. A oração da fé é você aprender que a sua oração pode te levar à vitória, amém? A nossa oração pode nos levar à vitória. Nós somos vitoriosos naquilo que Jesus Cristo fez. Você é mais que vencedor em Jesus. Luciano, você não sabe da minha vida. Se eu te contar a minha história, você é mais que vencedor em Jesus. Não importa aquilo que você está vendo, mas você precisa crer que você é mais que vencedor em Jesus. E esse quarto e último tópico é sobre isso que eu quero falar, que diz assim: como eu devo seguir orando após fazer a oração da fé? Como que eu falo? Eu paro de orar, eu não oro mais, eu continuo orando, como que a gente faz? Bom, nós já aprendemos aqui que a oração da fé é a oração da confiança. Nós vimos que a oração da fé é uma oração feita com base na palavra, é uma oração firmada na promessa. Sendo assim, eu confio que eu já recebi por fé, amém? Quando eu oro, eu confio que eu já recebi por fé. Vamos voltar lá, estamos terminando já, em Marcos 11, 24, aleluia. Marcos 11, 24, deixa gravado na sua Bíblia, no seu celular, dá um print, essa frase aí, anota esse texto é o texto da oração da fé, amém? Diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha isso, tudo em que oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. Crede que recebestes, e será assim convosco. Em primeiro lugar, crede que recebeste. Eu creio no momento que eu oro. No momento que eu oro, eu creio. E o segundo, assim será convosco, vai se manifestar. Amém? No momento que eu oro, eu creio que eu recebi. E em segundo lugar, vai se manifestar. Aleluia. Só que o fato de você orar e crer não significa que vai acontecer na hora. Amém? Mas Deus vai se mover na hora e por isso vai acontecer. Amém? Quando eu oro e creio, significa que Deus se moveu, e se Deus se moveu, vai acontecer. No momento certo vai se manifestar, porque Deus já se moveu e na hora certa vai se manifestar. Foi assim com Daniel. Daniel orou, Deus se moveu e no momento certo aconteceu. No momento certo, se passaram 21 dias, foi Miguel lá, guerreou, levou, e a palavra chegou, e a promessa chegou, porque eu creio que quando eu oro, Deus se manifesta, e aí na hora certa, o milagre chega, no momento certo, o milagre chega. E para a gente finalizar aqui, eu quero te dizer algo, entre o crede que recebestes, e o assim será convosco, tem um detalhe aí, o diabo vai querer te provar e te tentar. Ih, Luciano, tinha que vir, o encardido tinha que chegar, né? Ele tinha que chegar, ele é derrotado, mas ele fica ali, ó, enchendo a gente, sabe? Porque ele sempre vai querer mostrar, é nesse momento que você vai precisar lidar com a sua mente, é nesse momento que a gente tem que ter a mente renovada, é nesse momento que a gente tem que estar completamente ligado na palavra, porque ele vai querer dizer que está demorando, nossa, está demorando, ele vai querer dizer que não deu certo, essa oração não deu certo, faltou fé, não deu certo, porque olha aí, está demorando, faz tempo que você orou, faz tempo, não está acontecendo, algo está acontecendo errado, ele vai querer mostrar que o diagnóstico piorou,
que o diagnóstico aumentou, que aquilo que você orou sobre a tua cura parece que você não está enxergando, que às vezes o médico vai dar um outro diagnóstico, outra situação, mas eu continuo crendo, porque Deus se moveu. Eu continuo crendo, porque eu não tenho base de diagnóstico, eu não estou debaixo daquilo que o mundo diz, eu não estou debaixo daquilo que as pessoas dizem, eu não estou debaixo de nada, mas debaixo da palavra de Deus. Por isso eu continuo crendo. Não importa, vai ter o tempo da espera, eu vou esperar, vai ter o momento certo de se concretizar, eu vou continuar crendo, firmado em Jesus, porque eu sei que o céu se moveu ao meu favor e na hora certa um milagre vai acontecer. Aleluia, amém? E sabe o que você vai fazer nesse tempo da espera? Colossenses 4:2. No tempo da espera, o que nós vamos fazer, Luciano? Olha lá, dedique-se à oração com a mente alerta. Eu achei muito incrível essa tradução, não é NAA, eu esqueci de mudar, é NVT, tá bom? Dedique-se à oração com a mente alerta, olha isso, a mente alerta, e o coração agradecido. É sobre isso que eu quero falar. Como que eu vou passar o tempo da espera? Dando ação de graças. Eu vou passar o tempo da espera adorando ao Senhor. Eu vou passar o tempo da espera cantando: eu confio em Ti, eu confio em Ti. Eu vou passar o tempo da espera declarando, como Josafá fez. O Rafa até ministrou sobre isso no domingo, né? Deus fala assim: ei Josafá, nessa batalha aí você não vai precisar batalhar, deixa comigo que eu estou no comando. Aí Josafá pegou assim e falou: ah, é Deus? Não precisa batalhar? Isso é uma promessa, hein? Isso é uma palavra. Então faz o seguinte, chama o Stanley, a Gabi, o Celso, a galera, vamos tocar, vamos cantar, vamos louvar, porque já que não tem que batalhar, eu já vou começar a dar glória a Deus sobre essa guerra. Eu já vou começar com ação de graças, porque aquilo que o Senhor prometeu eu sei que vai cumprir. Então a gente vai cantar e vai adorar. E a palavra fala, né, lá em 2 Crônicas 20:22, peraí, eu não coloquei, mas diz assim: tendo eles começado a cantar, 20:22, e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Ser, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, foram derrotados. Quando eles começaram a adorar, o milagre aconteceu, o Senhor derrotou os inimigos, e a obra dele se concretizou, a palavra dele aconteceu, amém? Então o que a gente faz no momento da espera? Louve e adora ao Senhor. Paulo e Silas estavam lá cantando, no momento da dificuldade, sabiam que era uma promessa. Pô, eu estou cumprindo o ID, eu estou expulsando o demônio, eu estou orando pelas pessoas, estou falando de Jesus, então eu vou aqui adorar. E começaram lá, levanta um aleluia, e começaram a cantar, porque eles estavam debaixo de uma palavra. E no momento da adoração, as cadeias se quebraram, amém? E as cadeias que possam estar prendendo as áreas da sua vida, elas já estão quebradas pelo poder do nome de Jesus. Então adore, se levante para adorar, amém? Aleluia, e fica de pé mesmo aí agora no seu lugar. E eu quero terminar com Salmo 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará, amém? Entregue o teu caminho, confia nele, é sobre confiar nele. Entregar o caminho ao Senhor é a gente entregar a nossa vida, é a gente entregar tudo na mão dele, é confiar nele, porque saber que o mais ele fará, é descansar, é sobre o descanso, é sobre saber que eu já orei a oração da fé, é sobre que eu já tomei posse, agora o que eu vou fazer? Descansar no Senhor, aguardar o tempo certo, aguardar a hora certa de se manifestar, não olhar para as circunstâncias, não olhar para os diagnósticos, não olhar para os problemas que estão ao meu redor, mas confiar que já aconteceu,
cumpriu, amém? Já se cumpriu na tua vida, na tua casa e na tua família, aleluia, oh aleluia. Feche os seus olhos aí, oh aleluia, oh Senhor, obrigado Jesus, obrigado Pai por essa palavra, obrigado Senhor por hoje nós aprendemos sobre a oração da fé. Pai, obrigado porque hoje nós aprendemos que a nossa oração, Pai, ela é feita firmada na Tua palavra, ela é feita firmada na Tua promessa, Pai. É uma oração que nós não estamos jogando ao vento, não estamos falando sobre nossas vontades, nossos desejos e prazeres, mas são orações que são feitas com promessas da Tua palavra, Pai. Senhor, nós cremos que há promessa para a nossa família, Pai, e nós tomamos posse para que a nossa família possa Te servir, Pai, para que todos os nossos familiares possam Te conhecer, Pai, e estar Te servindo, estar Te adorando. Senhor, nós cremos que há promessa para o nosso casamento, Pai, então nós declaramos o nosso casamento abençoado, Pai. Todo espírito de confusão e de contenda não tem poder na nossa casa, o nosso casamento está firmado em Você, nós somos juntos uma só carne, Pai, e por isso nós estamos debaixo de uma promessa, Pai. Senhor, nós queremos que tem promessa para a nossa saúde, Pai, porque pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai, e nós declaramos que aonde tiver uma enfermidade, ela tem que sair, porque não é este lugar, ela não pode habitar na nossa vida, ela não tem poder, porque Jesus já venceu na cruz, e nós declaramos saúde plena na nossa vida, Pai. Senhor, tem promessa para uma vida próspera, Senhor, e não é sobre ter dinheiro, Pai, mas é sobre ter uma vida próspera, uma família bendita, Pai, termos tudo que nós queremos ter, em alegria, em comunhão contigo, viver uma vida de graça, de entrega e de amor, Pai. Senhor, e tem promessa para nós vivermos uma vida vitoriosa, e é isso que nós tomamos posse essa noite, sobre uma vida vitoriosa, porque nós não estamos andando pelo aquilo que nós fazemos, mas é pelo aquilo que Jesus já fez, pela obra da cruz. Por isso nós vencemos, porque se o Senhor venceu, nós vencemos contigo, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros contigo, Pai. É por isso que nós declaramos, nós tomamos posse de tudo aquilo que é o nosso direito, Pai. Nós Te agradecemos pelo Teu amor. Oh, recaralabaxerere baralabachai, ora labaxerere maralamaxuriandaralabachai.